Olá, amigos do canal Redemptoris Mater. Sejam muito bem-vindos. É com muita alegria que os acolhemos em nosso canal. Em 8 de dezembro, todos os anos, e em todo o mundo católico, celebra-se a solenidade da Imaculada Conceição da Santíssima Virgem Maria. Na verdade, se trata de um mistério, que foi transformado em uma doutrina. A doutrina da Imaculada Conceição talvez seja uma das mais incompreendidas. Porém, quando se olha para o Novo Testamento à luz do Antigo e para o Antigo Testamento à luz do Novo, torna-se bem mais fácil entendê-la. Muitas pessoas pensam que falar na Imaculada Conceição é falar na concepção virginal de Jesus. Contudo, a Imaculada Conceição diz respeito à concepção da mãe de Jesus, Maria, no ventre de sua mãe Ana, sem a mancha do pecado original, de que ela foi preservada desde sempre. Envolve ainda o fato de que ela não cometeu nenhum pecado em toda a sua vida. A par deste pequeno equívoco que às vezes ocorre, as leituras propostas para a reflexão nesta solenidade muitas vezes geram perplexidade. A primeira leitura do Antigo Testamento é a história da queda de Adão e Eva. A segunda leitura, da carta de Paulo aos Efésios, parece ser sobre a Igreja. E o Evangelho é a história da Anunciação, em que o arcanjo Gabriel aparece a Maria e lhe diz que ela vai ser a mãe do Messias. Por isso é preciso mergulhar fundo para entender a ligação das leituras com a festa de hoje. E a escolha das leituras que ajudam na sua meditação, refletindo sobre a origem na Sagrada Escritura, através da luz da tradição que nos veio dos antigos padres da Igreja e também de tradições judaicas. O Evangelho, como dissemos, é a história da Anunciação em Lucas, capítulo 1, versículos 26 a 38. Diz o seguinte: Naquele tempo, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia, chamada Nazaré, a uma virgem prometida em casamento a um homem chamado José. Ele era descendente de Davi e o nome da virgem era Maria. O anjo entrou onde ela estava e disse: Alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. Maria ficou perturbada com estas palavras e começou a pensar qual seria o significado da saudação. O anjo então disse-lhe: Não tenhas medo, Maria, porque encontraste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem porás o nome de Jesus. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi. Ele reinará para sempre sobre os descendentes de Jacó, e o seu reino não terá fim. Maria perguntou ao anjo: Como acontecerá isso se eu não conheço homem algum? O anjo respondeu: O Espírito virá sobre ti, e o poder do Altíssimo te cobrirá com sua sombra. Por isso, o menino que vai nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Também Isabel, tua parenta, concebeu um filho na velhice. Este já é o 6º mês daquela que era considerada estéril, porque para Deus nada é impossível. Maria então disse: Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo retirou-se. Duas são as razões pelas quais esse é o evangelho escolhido para a solenidade da Imaculada Conceição de Maria. Em primeiro lugar, o número de passagens sobre Maria no Novo Testamento é limitado. A maioria está em Lucas, que conta as histórias da infância de Cristo nos seus 2 primeiros capítulos. Ele o faz através dos olhos de Maria, com quem se encontrou em Éfeso, onde ela estava com o apóstolo João após a ascensão de Jesus. Lucas nos narra a Anunciação, a visitação à parenta Isabel e a natividade de Jesus. Também há um pouco sobre Maria nos 2 primeiros capítulos de Mateus, 1 ou 2 vezes no ministério público de Jesus e depois ao pé da cruz no Evangelho de João. Assim, em um nível prático, esse Evangelho da Anunciação é o escolhido para a nossa solenidade.
A segunda razão é mais profunda e tem a ver com o que o anjo Gabriel diz a Maria, sendo dois os elementos importantes para a festa da Imaculada Conceição. O primeiro é a saudação de Gabriel a Maria. Ave cheia de graça, o Senhor é contigo. No grego original, disse kairo kekaritonene. Não é uma palavra de tradução simples. Ora se traduz por salve agraciada, ora por ave cheia de graça, ou ainda por ave agraciada. A tradução mais antiga do grego para o latim é de São Jerônimo, gracia plena. Literalmente, significa cheia de graça. A palavra vem do particípio grego kekaritomene, com raiz na palavra charis, que significa graça ou agraciada. Esse particípio é usado para retratar uma ação que começa no passado e se expande ao presente. Tudo isso quer dizer que Maria é destinatária da graça de Deus a tal ponto que Gabriel se dirige a ela quase como se isso fosse um título. Favorecida, cheia de graça, agraciada. Assim, o primeiro elemento da segunda razão pela qual a Igreja escolhe essa passagem é esse título que Gabriel dá a Maria, com raiz na palavra grega para graça, charis. O segundo elemento está em que Gabriel usa mais de uma vez essa afirmação de que Maria é aquela que recebeu a graça de Deus. Depois de dizer, o Senhor está contigo, como Maria fica perturbada com a saudação, Gabriel responde-lhe que não tenha medo, porque, diz ele, achaste graça diante de Deus. A mesma palavra, charis. E também é a palavra padrão traduzida como graça em todas as cartas de Paulo. Em latim, gracia. Portanto, a razão de a Igreja escolher este evangelho em particular está em que, em duas ocasiões, ele enfatiza que Maria é a destinatária da graça divina, do favor de Deus. Ela vai se tornar, por meio da graça, a mãe de Cristo, a mãe do Messias, a mãe do Filho de Deus. Agora vamos olhar a leitura do Antigo Testamento, o livro do Gênesis. Todos nós conhecemos a história da queda de Adão e Eva. Deus cria o homem e a mulher santos, em harmonia com ele próprio, consigo mesmos e um com o outro. Coloca-os no jardim do Éden, diz-lhes que podem comer de todos os frutos, exceto o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. A serpente se aproxima, engana a mulher, que toma o fruto, dá a seu marido, ambos comem e caem, pecam. Então há um diálogo entre Deus, o homem e a mulher, em Gênesis 3, 9 a 15. O Senhor procura Adão e Eva, que se esconderam ao pressentir a sua presença, e interroga por que comeram do fruto que lhes fora proibido. Adão põe a culpa em sua companheira, e esta coloca a culpa na sedução da serpente. Agora vem o que nos importa para entender o mistério da Imaculada Concepção de Maria nessa leitura. O versículo 14 e seguintes diz assim: Então o Senhor Deus disse à serpente: Porque fizeste isso, serás maldita entre todos os animais domésticos e todos os animais selvagens. Rastejarás sobre o ventre e comerás pó todos os dias da tua vida. Porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a dela. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Adiante, no versículo 20, o autor sagrado completa: E Adão chamou a sua mulher Eva, porque ela é a mãe de todos os viventes. Pois bem, o que teria isso a ver com Maria sendo concebida sem pecado? A principal razão está ligada ao versículo 15, a declaração de Deus à serpente sobre uma batalha entre ela, a serpente, e a mulher, e entre a descendência da serpente e a da mulher. Deus condena a serpente por causar a queda e anuncia o futuro relacionamento entre a serpente e a mulher. Vai ser uma guerra. Ela te ferirá a cabeça, mas tu lhe ferirás o calcanhar. Na antiga tradição cristã, essa passagem foi conhecida como o proto-evangelho, em latim, o primeiro evangelho.
porque foi vista como uma profecia da futura batalha entre o Messias, descendente da mulher, e a serpente, que é Satanás. Também a tradição judaica antiga via assim, em comentários como os Targums e o Midrash Rabi sobre o livro do Gênesis. Esse texto era entendido pelos judeus como uma profecia sobre o Messias, que seria descendente de Eva, estaria em conflito com Satanás e iria destruí-lo. Na antiga tradição cristã, a profecia foi relacionada à mãe de Jesus, o Messias, e à batalha do Cristo com o diabo. Essa mulher, referida por Deus no Gênesis, é a mãe de Jesus, Maria, uma espécie de nova Eva. Ao contrário da primeira Eva, que sucumbiu à tentação do diabo, essa futura Eva vai estar em uma batalha com a serpente, o diabo, assim como seu descendente estará, o Messias esperado, Jesus. E ele vai conquistar Satanás e seus seguidores, esmagando a cabeça da serpente, mas recebendo seu veneno ao lhe ferir o calcanhar. Ao lhe ferir ela o calcanhar. Uma batalha mortal, portanto. A passagem é um anúncio de que ambos os lados morrerão. Por isso, a antiga tradição cristã interpretou essa passagem como uma profecia da encarnação e da paixão de Jesus Cristo, em que Maria é uma nova Eva e dá à luz o Messias, o novo Adão, Jesus, que vem ao mundo para vencer não só os nossos pecados cometidos depois do nascimento, mas o pecado original de Adão e Eva e todas as consequências dele, destruindo a própria morte. Essa é a boa notícia. Jesus vence o pecado e a morte através de sua paixão, morte e ressurreição. Por isso, Gênesis 3 é considerado o primeiro evangelho. Há um outro elemento importante nesta passagem, e está no versículo 20. Narra o versículo que Adão dá à mulher o nome de Eva, porque ela era a mãe de todos os viventes. Em hebraico, a palavra Eva é Havá, cuja raiz significa viver. Então, literalmente, o homem chamou sua esposa Eva porque ela era a mãe de todas as outras pessoas, de todos aqueles que são vivos. Em grego, a palavra Eva é Zoe, significa vida também. Assim, o nome de Eva é vida, e todos os viventes, todos os seres humanos, de acordo com Gênesis 3, são descendentes dela. A segunda leitura é da carta aos Efésios, capítulo 1, versículos 3 a 6 e 11 e 12. São Paulo está falando aos cristãos, membros do corpo de Cristo, que é a Igreja. Bendito seja Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele nos abençoou com toda a bênção do seu Espírito, em virtude de nossa união com Cristo no céu. Em Cristo, Ele nos escolheu antes da fundação do mundo, para que sejamos santos e irrepreensíveis sob o seu olhar no amor. Ele nos predestinou para sermos seus filhos adotivos por intermédio de Jesus Cristo, conforme a decisão da sua vontade, para o louvor da sua glória e da graça com que Ele nos cumulou no seu bem-amado. Nele também nós recebemos a nossa parte, segundo o projeto daquele que conduz tudo conforme a decisão de sua vontade. Nós fomos predestinados a sermos, para o louvor de sua glória, os que de antemão colocaram a sua esperança em Cristo. É uma belíssima passagem da carta de Paulo aos Efésios, descrevendo as bênçãos que foram derramadas sobre a Igreja, a amada de Deus, a noiva de Cristo. Os seus membros foram escolhidos em Cristo antes da fundação do mundo, para serem santos e irrepreensíveis, e foram predestinados para serem os destinatários da gloriosa graça de Deus. Há duas palavras-chave como causa da escolha dessa passagem para a solenidade da Imaculada Conceição. Primeiro, o versículo 4 diz que os destinatários da carta, e isso significa todos os membros da Igreja de Cristo, foram escolhidos para serem santos e irrepreensíveis, sem culpa. Em latim, imaculatus. Em português, imaculados, sem qualquer mancha. Essa é uma das poucas vezes no Novo Testamento em que está presente a palavra imaculado.
visou a palavra latina da Bíblia Vulgata, traduzida por São Jerônimo. A segunda razão da escolha desta passagem é o uso repetido da palavra grega charis, ou a palavra latina gracia. Por terem recebido a graça, os membros da Igreja, feitos filhos, também são predestinados a serem imaculados e irrepreensíveis aos olhos de Deus. Maria foi quem se beneficiou em primeiro lugar da vitória de Cristo sobre o pecado. Recebeu a graça, foi plenificada com a graça desde a sua concepção e sempre correspondeu a essa graça recebida. Todos esses aspectos das 3 leituras levam-nos a compreender que Maria é mais do que a mãe do Messias. Ela é a nova Eva. Cristo, no Novo Testamento, por exemplo, na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 5, ou na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, também é retratado como o novo Adão. Qualquer judeu do primeiro século, qualquer cristão primitivo, teria reconhecido que chamar Cristo de novo Adão levava à pergunta sobre quem seria a nova Eva. Porque, no Gênesis, Adão e Eva cooperam para trazer ao mundo o pecado e a morte. O mesmo vai ser verdade na redenção. Todos os antigos padres cristãos concordaram que Maria é a nova Eva. E no Novo Testamento, tanto o Evangelho de João como o livro do Apocalipse mostram Maria como a nova mulher, a nova Eva e mãe do Messias. Esta é uma das razões pelas quais Jesus chama Maria de mulher no Evangelho de João. Não a chama de Maria ou de minha mãe, porque ele está aludindo a Eva, a primeira mulher que Maria substitui com sua obediência. Já o Apocalipse a descreve como uma mulher vestida do sol, que está grávida e o dragão à espera para destruir o filho que vai nascer. Vejamos agora alguns exemplos de como a igreja primitiva olhou para essas passagens em relação a Maria. Já na segunda metade do século II, lá pelo ano 180, Irineu de Lyon disse o seguinte: o nó da desobediência de Eva foi desatado pela obediência de Maria. Ele se referia à obediência de Maria na Anunciação, ao responder ao anjo Gabriel: faça-se em mim segundo a tua palavra. Ou seja, quando Maria disse sim a Deus, desfez a desobediência de Eva e se tornou uma nova Eva, através da qual Cristo vem ao mundo. São Cirilo de Jerusalém, no século IV, tem a mesma compreensão. A morte veio através de uma virgem, Eva, diz ele. Era necessário que a vida também viesse através de uma virgem. E São Jerônimo arrematava: a morte veio por Eva, mas a vida veio através de Maria. Tanto no Oriente como no Ocidente, desde o II século, os padres da Igreja são unânimes em identificar Maria como a nova Eva. Partem da profecia de Gênesis 3, versículo 15, da mulher que vai estar em guerra com a serpente, a qual será destruída pelo filho da mulher. E como isso se liga à Imaculada Concepção de Maria? Efrém da Síria, no século IV, explica que não há mancha em Maria, rezando assim: somente vós, Jesus, e a vossa mãe são mais belos que todos os demais, porque não há qualquer marca do pecado em vós, nem qualquer mancha em vossa mãe. E aqui repitamos o que dissemos antes, que a palavra mancha, em latim, é imaculada. Já Agostinho de Hipona, Santo Agostinho, respeitado por protestantes e católicos como o pai da doutrina da graça, quando fala de pecado diz o seguinte: devemos excepcionar a Santíssima Virgem Maria para a honra de nosso Senhor, em quem não há pecado. Por causa dele, sabemos qual a abundância da graça que foi a ela conferida, porque conceberia Jesus, que indubitavelmente não teve pecado. Maria é a única outra pessoa, além de Jesus, que foi preservada de qualquer pecado. Alguém poderia objetar que Paulo aos Romanos, no capítulo 3, afirmou: todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Mas a partir de uma perspectiva bíblica inteira, e não apenas do Novo Testamento, incluindo o Antigo Testamento, isso não é verdade.
há 2 outros indivíduos que foram criados sem pecado na história da salvação: Adão e Eva. Gênesis diz que Deus fez o homem e a mulher no 6º dia e viu que tudo era muito bom. Deus não criou Adão e Eva em um estado de pecado. Deu-lhes uma natureza moralmente correta, justa, sem pecado. A Igreja Católica chama isso de um estado de santidade original, ou a justiça original. O que os padres da Igreja então reconheceram é que, se o primeiro Adão e a primeira Eva foram criados sem pecado, e Jesus e Maria são o novo Adão e a nova Eva, faz todo sentido e é justo que Maria tenha sido criada sem pecado. Se a primeira Eva é criada sem qualquer pecado e Maria tivesse vindo ao mundo sob o poder do pecado, ela seria menor do que Eva. John Henry Newman, um dos maiores especialistas sobre os padres da Igreja, anglicano convertido ao catolicismo, escrevendo sobre certas dificuldades sentidas pelos anglicanos no ensino católico, no século XIX, relacionou Maria com a nova Eva e com a Imaculada Conceição de modo claro e irrespondível. Se Eva recebeu o presente sobrenatural da santidade original desde o primeiro momento da sua existência pessoal, é possível negar que Maria também o tenha recebido desde o primeiro instante da sua existência pessoal? Todos esses elementos que estamos vendo constituem, literalmente, a doutrina da Imaculada Conceição. Este é o ensinamento oficial da Igreja desde os primeiros séculos. O Catecismo da Igreja, que é o compêndio oficial de todos os ensinamentos sobre questões de fé e moral, ensina sobre a profecia da mulher e da serpente em Gênesis 3. Parágrafo 410. Depois da queda, o homem não foi abandonado por Deus. Ao contrário, Deus o chama e lhe anuncia de modo misterioso a vitória sobre o mal e o soerguimento da queda. Essa passagem do Gênesis foi chamada de proto-evangelho por ser o primeiro anúncio do Messias Redentor, a do combate entre a serpente e a mulher e a vitória final de um descendente desta última. E o parágrafo 411. A tradição cristã vê nesta passagem um anúncio do novo Adão que, por sua obediência até a morte de cruz, Filipenses 2:8, repara com superabundância a desobediência de Adão. De resto, numerosos padres e doutores da Igreja veem na mulher anunciada no proto-evangelho a mãe de Cristo, Maria, como nova Eva. Foi ela que, primeiro e de uma forma única, se beneficiou da vitória sobre o pecado conquistada por Cristo. Ela foi preservada de toda a mancha do pecado original e, durante toda a vida terrestre, por uma graça especial de Deus, não cometeu nenhuma espécie de pecado. Maria vive uma vida de santidade. Ela é um modelo do início de uma nova criação. Mas isso de modo algum a torna divina, como acabam por concluir alguns cristãos não católicos. Vejamos, se os santos nos céus não pecam mais, isso não significa que eles não são mais seres humanos. É claro que não significa. Por que eles não pecam mais? Porque estão cheios da graça de Deus, por causa da graça de Deus. Assim aconteceu com Maria. Só que este processo começou para ela já aqui na terra. É pela graça de Deus que ela não comete nenhum pecado em toda a sua vida terrena. A nova Eva, a mãe de todos os viventes, não mãe da vida natural que Eva deu a seus filhos, mas a mãe daqueles que vivem a vida que Deus nos dá por meio de Cristo, através do batismo. Um último aspecto a explicar é que quando a Igreja afirma que Maria foi concebida imaculadamente, não está dizendo que, se ela não estivesse livre do pecado, teria passado o pecado para Jesus. Aliás, isso criaria um grande problema. Os pais de Maria também teriam de ser livres do pecado, e os pais deles também, e assim por diante para trás. A Imaculada Conceição diz respeito ao novo Adão e à nova Eva, ao início da nova criação, feita boa, como a primeira, agora pela graça redentora de Deus. Não por qualquer coisa que Maria tenha feito para merecê-lo, mas como um puro presente, puro dom de Deus.
Por fim, podemos recordar que o dogma da Imaculada Conceição de Maria foi proclamado em 1854 como coroação de toda essa meditação que nos veio desde a Igreja primitiva. O Pai abençoou Maria mais do que qualquer outra pessoa criada em Cristo, com todas as bênçãos espirituais, e a escolheu em Cristo antes da fundação do mundo para ser santa e irrepreensível diante dele no amor. Como vemos, o Papa, ao proclamar o dogma, utilizou a passagem de Efésios 1, 3 e 4. E, de fato, Maria é a primeira cristã, já no momento da Anunciação, porque diz sim a Deus, diz sim ao Cristo. Portanto, esses textos bíblicos da Anunciação, quando o anjo saúda Maria como cheia de graça, e de Efésios 1, que descreve a Igreja e seus membros escolhidos para serem imaculados por meio da graça de Deus, aplicam-se em primeiro lugar a Maria. Ela é a personificação viva do que significa ser um cristão e um ícone da própria Igreja. Santa e irrepreensível aos olhos de Cristo, não pelos próprios esforços, mas pela graça de Deus e pelo amor de Cristo. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Peço por você, sua vida, sua família, dando muitas alegrias vindas do céu, que se manifestem também na sua vida, na vida terrena. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Obrigada por ter acompanhado esta postagem. Se você gostou, clique seu like, inscreva-se no canal e acione o sininho para ser notificado de outras publicações.